Capítulo 2. Parte 1. David disse, o homem que me mostrou tudo isso, o homem que me guiou, me mandou dizer a vocês que nada disso é destino. Abraçava os joelhos, tinha a cabeça baixa, parecia falar para os próprios tênis. De certa forma, é o que é mais apavorante. Pai está morta, e o Sr. Billingsley, e todos os outros de desespero, porque um homem odiava o Departamento de Segurança e Saúde da mineradora e outro era curioso demais e odiava ficar preso à sua mesa. Só isso. E Deus contou tudo isso a você? Perguntou Johnny. O menino fez que sim com a cabeça, ainda sem erguer o olhar. Quer dizer que estamos falando de uma minissérie aqui, disse Johnny. O episódio 1 são os irmãos Lucian, o 2 é Josephson, o recepcionista andarilho. Vão adorar na ABC, por que você não cala a boca? Perguntou Cynthia em voz baixa. Notícias de outra terra. Exclamou Johnny. Essa jovem, essa estradeira de princípios, essa sensacional chama de engajamento, vai explicar agora, com fotos e acompanhamento do famoso conjunto de rock Pearl Jam. Cala a porra dessa boca, disse Steve. Johnny olhou-o, emudecido de choque. Steve encolheu os ombros, sem graça, mas sem recuar. A hora de fingir que não está vendo passou. Você tem de parar com isso. Olhou de volta para David. Essa parte eu sei mais, disse David. Mais do que quero, na verdade. Entrei nele. Entrei na cabeça dele. Fez uma pausa. Ripton. Era assim que se chamava. Foi o primeiro. E ainda olhando, por entre os joelhos inclinados, os tênis embaixo, David começou a falar. Capítulo 2. Parte 2. O homem que odeia o Departamento de Segurança e Saúde da mineradora é Cary Ripton, capataz de mina da nova Operação Cascavel. Tem 48 anos, meio calvo, olhos fundos, cínico, quase sempre sofrendo dores ultimamente, um homem que queria desesperadamente ser engenheiro de minas, mas não tinha matemática suficiente e acabou em vez disso nesse posto, dirigindo uma mina a céu aberto. Metendo anfo nos buracos de explosão e tentando não estrangular a saltitante bichinha do DSSM, quando ela aparece nas tardes de terça-feira. Quando Kirk Turner entra no escritório de campo nessa tarde, o rosto ardendo de excitação, e lhe diz que a última sequência de explosões descobriu uma velha mina de perfuração, que há ossos lá dentro e podem vê-los, o primeiro impulso de Ripton é mandá-lo organizar um grupo de voluntários, pois vão entrar. Todos os tipos de possibilidades dançam em sua cabeça. É um profissional velho demais para fantasias infantis sobre minas de ouro perdidas e tesouros de artefatos indígenas, velho demais, mas quando sai com Turner, parte dele está pensando nessas coisas mesmo assim. O grupo de homens reunidos ao pé do recém-revirado campo de explosões, olhando o buraco que a última operação abriu, é pequeno, 7 ao todo, incluindo Turner, o chefe de turma. Menos de 90 homens trabalham agora para a empresa de mineração de desespero. No próximo ano, se derem sorte, se a produção de cobre e os preços continuarem em alta, talvez haja 4 vezes esse número. Ripton e Turner vão até a borda do buraco. Dali sai um estranho cheiro de umidade, que Cary Ripton associa ao gás das minas de Kentucky e West Virginia. E, sim, há ossos. Ele os vê espalhados até o fundo da torta e descendente escuridão de uma antiquada mina de perfuração, e, embora não se possa ter certeza sobre todos eles, vê uma caixa torácica quase com certeza humana. Mais atrás, tentadoramente próxima, mas ainda um pouco longe demais mesmo para uma lanterna potente mostrar com clareza, há alguma coisa que pode ser uma caveira. O que é isso? Pergunta Turner. Tem alguma ideia? Claro que ele tem, é Cascavel número 1, a velha mina da China. Ele abre a boca para dizer isso e torna a fechá-la. Não é coisa para um peão de explosão como Turner, e certamente tampouco para sua turma, garotos da Nitro que passam o fim de semana em Eli jogando, pegando prostitutas, bebendo, e falando, claro. Falando de tudo e de nada. Tampouco pode levá-los lá para dentro. Acha que eles iriam, a curiosidade os impeliria, apesar dos óbvios riscos envolvidos, com uma mina de perfuração tão antiga, correndo embaixo do chão assim instável, merda, um berro forte poderia ser o bastante para fazer desabar o teto, mas o boato chegaria à saltitante bichinha do DSSM na mesma hora, e, quando chegasse, perder o emprego seria a mínima das preocupações de Ripton. A bicha do DSSM, só vento e nenhuma substância, como define Frank Geller, o engenheiro-chefe de mineração, não gosta mais de Ripton do que Ripton dele, e o capataz que chefiara uma expedição até a mina da China, há tempos soterrada, hoje pode se ver num tribunal federal, enfrentando uma multa de $50 mil e uns possíveis 5 anos na cadeia, 2 semanas depois. Pelo menos 9 regulamentos proíbem expressamente a entrada em infraestruturas inseguras e não escoradas. O que, claro, é o caso desta.
Contudo, aqueles ossos e os velhos sonhos o chamam como perturbadas vozes da infância, como o espectro de toda ambição frustrada que já teve, e ele sabe mesmo então que não vai entregar mansamente a mina da China à empresa e aos putos federais sem pelo menos dar uma boa olhada lá dentro por si mesmo. Dá instruções a Turner, que fica amargamente decepcionado, mas nem discute, entende tão bem a DSSM quanto Ripton, talvez, como peão de explosões, mais ainda, e manda pôr faixas amarelas com a inscrição área restrita na abertura. Depois volta-se para o resto da turma e lembra-lhes que a mina recém-descoberta, que pode se revelar um tesouro histórico e arqueológico, está em terras da AMD. Não espero que mantenham isso em segredo pela vida toda, disse-lhes, mas como um favor pessoal a mim, eu gostaria que ficassem de boca fechada nos próximos dias. Mesmo com suas mulheres. Deixem-me comunicar ao chefe. Isso deve ser fácil, pelo menos. Sims, o controlador, está vindo de Fênix na semana que vem. Fazem isso por mim? Eles dizem que sim. Nem todos serão capazes de manter a promessa mesmo por 24 horas. Claro, certas pessoas simplesmente não sabem guardar segredo, mas Ripton acha que impõe bastante respeito entre eles para comprar 12 horas, e 4 provavelmente serão o bastante. 4 horas após largarem o serviço. 4 horas ali dentro sozinho, com uma lanterna, uma câmera e um carrinho elétrico para qualquer souvenir que decida recolher. 4 horas com todas aquelas fantasias de infância nas quais é macaco velho demais para pensar. E se o teto escolher esse momento, após quase 140 anos e incontáveis explosões abalando o solo em toda a sua volta, para ceder? Tudo bem. Ele é um homem sem esposa, filhos, pais e com 2 irmãos que esqueceram que ele está vivo. Tem uma insinuante desconfiança de que não estará perdendo tantos anos assim, de qualquer forma. Vem se sentindo uma merda já há quase 6 meses, e ultimamente passou a urinar sangue. Não muito, mas mesmo um pouco parece muito quando é o da gente que a gente vê na privada. Se eu sair disso, talvez vá ver um médico, pensa. Talvez tome isso como um sinal e vá à porra do médico. Que tal? Turner quer fazer algumas fotos da mina descoberta depois da hora do trabalho. Ripton deixa-o. Parece a maneira mais fácil de se livrar dele. Até onde você acha que a gente perfurou? Pergunta Turner, parado 2 palmos além da fita amarela e fazendo fotos com sua Nikon, fotos que, sem flash, vão mostrar apenas um buraco negro e alguns ossos espalhados que poderiam pertencer a um alce. Não tem como saber, diz Ripton. Na mente, faz o inventário do equipamento que vai levar consigo. Você não vai fazer nenhuma besteira depois que eu for embora, vai? Pergunta Turner. Não, diz Ripton. Eu respeito demais a segurança da mineração para até mesmo pensar uma coisa dessas. É, certo, diz Turner, rindo, e na madrugada seguinte bem cedo, por volta das 2 da manhã, uma versão muito maior de Cary Ripton entrará no quarto dele e de sua esposa e atirará no homem dormindo. Na esposa também. Tá. É uma noite atarefada para Cary Ripton. Uma noite de matança, nenhum membro da turma de explosões de Turner vive para ver o sol da manhã, e uma noite de colocação dos quentais tirou um saco cheio deles quando deixou a mina, mais de 100 ao todo. Alguns se quebraram, mas ele sabe que mesmo os fragmentos retêm parte de seu estranho e imprevisível poder. Passa a maior parte da noite colocando essas relíquias, deixando-as em cantos casuais, caixas de correspondência, porta-luvas de carros. Até em bolsos de calças. É. Quase ninguém fecha as portas de casa ali, quase ninguém fica acordado até tarde da noite, e não são só as casas da turma de explosões de Turner que Cary Ripton visita. Ele volta à mina, sentindo-se tão exausto quanto Papai Noel voltando ao Polo Norte após a grande noite, só que o trabalho de Papai Noel acaba assim que os presentes foram distribuídos. O de Ripton está apenas começando. São 4 horas e 45, tem mais de 2 horas antes que os membros da pequena turma de sábado de Pascal Martinez apareçam. Isso deve bastar, mas certamente não há tempo a perder. O corpo de Cary Ripton sangra tanto que ele tem de enfiar papel higiênico sob as roupas de baixo para absorvê-lo, e 2 vezes ao sair da mina teve de parar e soltar uma golfada de sangue pela janela da caminhonete de Cary. Está toda lambuzada do lado. A primeira luz hesitante de certa forma sinistra do dia que chega, o sangue seco parece sumo de tabaco. Apesar da necessidade de se apressar, ele estaca por um momento junto ao que os faróis mostram quando chega ao fundo da mina. Fica parado atrás do volante da velha caminhonete, os olhos arregalados. Há animais suficientes na encosta norte da mina da China para encher uma arca, lobos, coiotes, urubus calvos a saltar, corujas irrequietas com olhos que parecem grandes alianças de casamento, pumas e gatos do mato, e até uns poucos gatos de celeiro escancelados. Há cachorros do mato com as costelas arqueadas contra a pele seca em detalhes cruéis, muitos escaparam da esfomeada comuna nas montanhas, ele sabe, fica correndo em torno dos pés deles, sem serem molestados, hordas de aranhas e pelotões de ratos de olhos negros. Cada animal que sai da mina da China traz um quem tá na boca. Eles saltam, batem as asas e sobem correndo a estrada do poço como uma multidão de fantásticos refugiados escapando de um mundo subterrâneo. Abaixo deles, sentados, pacientes como clientes num centro de redenção do Celo Verde 2 dias antes do Natal, pegue uma senha e espere, há mais animais. O que esperam é sua vez de entrar na escuridão.
Tack põe-se a rir com as cordas vocais de Kari Ripton. Que barato! Exclama. Depois segue com a caminhonete para o escritório de campo, abre a porta com a chave de Ripton e mata Joe Prudhomme, o vigia noturno. O velho Joe não é grande coisa como vigia noturno, chega ao anoitecer, não tem a menor ideia de alguma coisa acontecendo na mina, e não acha nada de estranho no aparecimento de Kari Ripton logo cedinho. Usa a lavanderia no canto para lavar algumas roupas, e está sentado para fazer a sua versão confusa de jantar, e tudo é aconchegante ali até o momento em que Ripton lhe mete uma bala na garganta. Feito isso, Ripton liga para o All's Club na cidade. Fica aberto 24 horas por dia e embora, como um vampiro, jamais esteja de fato vivo. É onde Brad Josephson, o da bela cor de chocolate tronco comprido, curvo, faz o desjejum 6 dias por semana, e sempre a essa hora brutalmente precoce. Isso é útil agora. Ripton quer ter Brad à mão, e rápido, antes que o negro seja poluído pelos quentais. Os quentais são úteis de muitas maneiras, mas estragam o homem ou a mulher para o trabalho maior de Tack. Ripton sabe que pode pegar qualquer um da turma de Martini se precisar, talvez até o próprio Pascal, mas quer, bem, é Tack quem quer, na verdade, Brad. Ele será útil de outras formas. Quanto duram os corpos quando saudáveis? Pergunta-se a si mesmo ao se aproximar do telefone. Quanto tempo, se a pessoa em que a gente entra não vem incubando um sério caso de câncer, para começar? Não sabe, mas acha que provavelmente logo terá uma possibilidade de descobrir. Ols, diz a voz de uma mulher em seu ouvido, o sol ainda nem nasceu e ela já parece cansada. Como vai, Denise? Ele diz. Como vão indo? Quem está falando? Muito desconfiada. Kari Ripton, querida. Não está reconhecendo minha voz? Você deve estar com um sério caso de rouquidão matinal, querido. Ou está pegando um resfriado? Resfriado, eu acho, ele diz com um sorriso e limpando o sangue do lábio inferior. O sangue sai de entre os dentes. Mais abaixo, todas as entranhas parecem ter se soltado e flutuar num mar de sangue. Escuta, querida, o Brad está por aí? Bem ali no canto onde sempre está, vivendo relaxado e comendo como um porco, 4 ovos, batatas fritas, cerca de 250 gramas de bacon. Espero que quando finalmente soltar os gases vá fazer isso em outro lugar. O que você quer com Brad a esta hora da manhã? Assuntos da empresa. Bem, em boca fechada não entra mosquito, Vela diz. Precisa cuidar desse resfriado, Hip, você parece congestionado mesmo. Só de amor por você, ele diz. Vela diz, e o telefone bate com um estalo. Brad. Ele a ouve berrar. Telefone. Pra você. O bacanão. Uma pausa, enquanto Brad provavelmente lhe pergunta o que quer dizer. Descubra por você mesmo, Vela diz, e um momento depois Brad Josephson está na linha. Diz alô como alguém que sabe que a loteria não chama a gente às 5 da manhã para dizer que a gente ganhou o grande prêmio. Brad, é Kari Ripton, ele diz. Sabe como tirar Brad de lá, que pegou a ideia com o falecido Kirk Turner. Está com o equipamento fotográfico no carro? Claro que está. Brad, entre outras coisas, é um fervoroso observador de pássaros. Imagina-se ornitólogo amador, na verdade. Mas Kari Ripton tem coisas mais importantes que pássaros para pensar nesta manhã. Muito mais importantes. Estou, claro, o que há? Ripton se encosta no cartaz pregado no canto, o que mostra um mineiro imundo apontando como tio Sam e dizendo, vão em frente, proíbam a mineração, deixem os sacanas congelarem na escuridão. Se você entrar em seu carro e vier aqui agora, eu lhe mostro, diz Ripton. E se chegar antes de Pascal Martinez e a turma dele, eu lhe dou uma chance de fazer as fotos mais fantásticas de sua vida. De que você está falando? Josephson já parece excitado. As ossadas de 40 ou 50 chineses mortos, para começar, que tal? O que a gente deu com a velha mina da China ontem de tarde. É só entrar uns 6 metros e você vê o mais fantástico, já estou indo. Não saia daí. Não saia, porra. O telefone estala no ouvido de Ripton e ele dá um risinho de lábios vermelhos. Não vou sair, diz. Não se preocupe com isso. Quem de lache? Ah, tem. Tac. 10 minutos depois, Ripton, já sangrando pelo umbigo e também pelo reto e o pênis, atravessa o desmoronado fundo do poço até a encosta do China. Ali, abre os braços como um evangelista e fala aos animais na língua das coisas informes. Todos eles ou saem voando ou recuam para dentro da mina. Não seria bom Brad Josephson vê-los. Não, não seria nada bom. 5 minutos depois, Brad desce a íngreme ladeira da estrada da mina, muito empertigado atrás do volante de um velho Buick. O adesivo na frente diz os mineiros vão mais fundo e ficam mais tempo. Ripton observa-o da porta do escritório de campo. Não seria bom Brad ter uma boa visão dele, tampouco, enquanto não chegar mais perto. Nenhum problema desse lado. Brad para com um ranger de pneus, pega 3 câmeras diferentes e corre para o escritório de campo, parando apenas para olhar boca aberta o buraco aberto a uns 6 metros encosta acima. Puta que pariu,
é o China mesmo, o diz. Tem de ser. Vamos, Kari. Pelo amor de Deus, Martinez vai chegar a qualquer hora. Não, eles pegam um pouco mais tarde no sábado, ele diz, sorrindo. Fica frio. Tá, mas e o velho Joe? Ele pode ser um proble, e fica frio, eu já disse. Joe está em Reno. A neta teve filho. Bom. Ótimo. Tem um charuto aí. Brad riu um tanto loucamente. Entre aqui, diz Ripton. Tenho uma coisa para mostrar a você. Que você tirou de lá? Isso mesmo, diz Ripton. E de certa forma é verdade, de certa forma ele quer mostrar a Brad uma coisa que tirou de lá. Josephson ainda olha de testa franzida para suas câmeras, tentando desembaraçar as correias, quando Ripton o agarra e o joga para o fundo da sala. Josephson chia indignado. Depois ficará assustado, e depois ainda aterrorizado, mas no momento não viu ainda o cadáver de Joe Prudhomme e está apenas indignado. Pela última vez, fica frio. Diz Ripton ao sair e fechar a porta. Deus do céu! Relaxa. Rindo, vai à caminhonete e entra nela. Como muitos homens do Oeste, Kari Ripton acredita fervorosamente no direito de os americanos andarem armados, tem uma escopeta no cabide atrás do banco, e uma pistolinha traiçoeira, uma Ruger Speed Six, no porta-luvas. Carrega a escopeta e descansa-a no colo. A Ruger, que já está carregada, simplesmente põe no banco a seu lado. O primeiro impulso é enfiá-la no cinto, mas agora está quase nadando em sangue ali embaixo. Ripton, seu idiota, pensa, você não sabe que homens de sua idade devem levar dedada na próstata mais ou menos todo ano, e encharcar a arma talvez não seja uma boa ideia. Quando o incessante martelar de Josephson na porta do escritório de campo começa a irritá-lo, ele liga o rádio, aumenta o volume e canta junto com Johnny Paycheck, que diz para quem queira ouvir que ele foi o único inferno criado por sua mãe. Muito em breve Pascal Martinez aparece para um pouco do velho e bom meio turno da manhã de sábado. Trouxe consigo o amigo Miguel Rivera. Ripton acena. Pascal retribui. Para o carro defronte do escritório de campo e os dois vão ver o que Ripton faz ali numa manhã de sábado, e numa hora tão estranha. Ripton enfia a escopeta pela janela, ainda sorrindo, e atira nos dois. É fácil. Nenhum tentou fugir. Morreram com um ar perplexo no rosto. Ripton olha-os, lembrando-se do avô a falar dos pombos passageiros, bichos tão burros que a gente pode derrubar a paulada. Os homens ali todos têm armas, mas poucos acham, bem lá no fundo, que um dia vão ter de usar uma. É só exibição. Ou só banca sem fundos, se assim preferem. O resto da turma chega, sozinhos e em duplas, ninguém liga muito para o relógio de ponto nos sábados. Ripton mata-os à medida que vão chegando e arrasta os corpos para o fundo do escritório, onde logo começamos a se amontoar como lenha embaixo do exaustor da secadora de roupa. Quando fica sem cartuchos de escopeta, tem muita munição para a Ruger, mas a pistola é inútil como arma básica, sem precisão a mais de 1 metro. Pega as chaves de Martinez, abre a mala do Chevrolet dele e descobre um belo, e completamente legal, Silver Johnson automático embaixo de uma manta. Ao lado, 2 dúzias de pentes de 30 tiros, numa caixa de Nike. Os mineiros que chegam ouvem os tiros quando sobem a encosta norte do poço, mas pensam que é tiro ao alvo, que é como começam muitos bons sábados na mina da China. É uma coisa bonita. Às 7h45, Ripton já matou todo mundo da turma de Martinez. De quebra, pegou o perneta do Budsudes, que veio fazer a manutenção da máquina de café. 25 corpos no fundo do escritório de campo. Os animais recomeçam a entrar e sair da mina da China, dirigindo-se à cidade com quentais na boca. Logo pararão durante o dia, à espera da proteção da noite para de novo recomeçar. Enquanto isso, a mina é dele, e é hora de dar o salto. Quer deixar aquele corpo em desagradável decomposição, e se não fizer a troca logo, jamais a fará. Quando abre a porta, Brad Josephson lança-se sobre ele. Ouviu os tiros, ouviu os gritos quando o primeiro tiro de Ripton não liquidou logo a vítima, e sabe que lançar-se é sua única opção. Espera receber um tiro, mas é claro que Kari não pode fazer isso. Ao contrário, agarra os braços de Josephson, reunindo suas últimas forças para fazer isso, e empurra o negro com tanta força contra a parede que toda a construção pré-fabricada estremece. E não é mais apenas Ripton, é a força de Tac. Como para confirmá-lo, Josephson lhe pergunta como em nome de Deus ficou tão alto. Cereais. Exclama a coisa. Tac. O que está fazendo? Pergunta Josephson, tentando se libertar, enquanto Ripton baixa o rosto sobre ele e abre a boca. O que está fazendo? Me beije, lindo. Exclama Ripton e encosta a boca na de Josephson. Forma um lacre de sangue pelo qual exala. Josephson se enrijece nos braços de Ripton e começa a tremer violentamente. Ripton exala e exala, saindo e saindo, sentindo a coisa acontecer, a transferência. Por um terrível momento, a essência de Tac fica nua, presa entre Ripton, que desmorona, e Josephson, que começou a inchar como um balão na manhã do desfile do Dia de Ação de Graças. E então, em vez de ver pelos olhos de Ripton, a coisa vê pelos de Josephson.
Tem uma maravilhosa e embriagante sensação de renascimento. Está cheia não apenas da força e do objetivo de Tak, mas da energia alimentada à gordura de um homem que come 4 ovos e 200 gramas de bacon no café da manhã. Sente-se, eu me sinto sensacional! Exclama Brad Josephson, com uma voz impetuosa do tigre Tony. Houve um tenebroso estalar, que é a coluna de Brad crescendo, o som de seda roçando o cetim dos músculos se esticando, de gelo derretendo do crânio em expansão. Solta peidos repetidas vezes, o som parecendo tiros de partida para corredores. A coisa deixa o corpo de Ripton, que cai leve como uma semente estourada, e anda para a porta, ouvindo as costuras da camisa caque de Josephson se romperem com os ombros que se alargam e os braços que se encompridam. Os pés não crescem tanto, mas crescem o suficiente para estourar os cadarços dos tênis. Tak fica parado do lado de fora, com um sorriso imenso. Jamais se sentiu tão bem. Enche os olhos. O mundo ruge como uma catarata. Uma ereção recorde, um rompe-calça, se é que já houve um, transformou numa tenda à frente dos jeans. Tak está ali, libertado do poço dos mundos. Tak é grande, vai comer e dominará como já dominou, no deserto de refugos, onde as plantas são migrantes e o chão, magnético. Entra no buik, rasgando a costura do fundo das calças de Josephson até as passadeiras do cinto. Depois, rindo com a ideia do adesivo no para-choque da frente, os mineiros vão mais fundo e ficam mais tempo, dá a volta em torno do escritório e retorna desespero, deixando um rabo de galo de poeira atrás do carro em alta velocidade. Capítulo 2. Parte 3. David parou. Ainda se sentava encostado na lateral do Ryder, olhando para os tênis. Ficou meio rouco de tanto falar. Os outros formavam um semicírculo em torno dele, como supunha Johnny ficavam outrora os velhos basbaques em torno de Jesus menino, que lhes deitava a lei, as duras verdades, as últimas novidades, a informação autorizada. Quem Johnny via melhor era a minazinha Punk, a conquista do dia de Steve Ames, e ela parecia se sentir bastante como ele próprio, mesmerizada, espantada, mas não descrente. E esse, claro, era o motivo de sua inquietação. Ia sair daquela cidade, nada o impediria de fazer isso, mas seria muito mais fácil para o velho ego se pudesse simplesmente acreditar que o menino estava iludido, contando lorotas extraídas diretamente de sua imaginação. Mas não acreditava que assim fosse. Você sabe que não é, disse Terry, de seu aconchegante lugarzinho em Der Bunker. Johnny se agachou para pegar mais uma garrafa de Jolt, não sentindo que a carteira, de crocodilo autêntico, da Barneys, $350, que tinha escorregado quase inteiramente para fora do bolso de trás, caiu no chão. Bateu na mão de David com o gargalo da garrafa. O menino ergueu o olhar, sorrindo, e Johnny ficou chocado ao ver como ele parecia cansado. Pensou na explicação que ele deu de Tak, preso dentro da terra como um ogro num conto de fadas, usando seres humanos como copos de papel, por consumir tão depressa seus corpos, e se perguntou se o Deus de David era muito diferente. Pelo menos, é assim que ele age, disse David com sua voz rouca. Passa na respiração deles, como uma semente numa rajada de vento. O beijo da morte, em vez do beijo da vida, disse Ralph. David balançou a cabeça. Mas quem beijou Ripton? Perguntou Cynthia. Quando ele entrou na mina na noite anterior, o que o beijou? Eu não sei, disse David. Ou não me mostraram, ou eu não entendo. Só sei que aconteceu no poço do qual falei. Ele entrou na sala, na câmara, os Kentais o atraíram, mas não deixaram que tocasse de fato nenhum deles. Por que os Kentais estragam as pessoas como recipientes de Tak? Meio disse, meio perguntou Steve. Mas Tak tem um corpo físico? Quer dizer, ele é a coisa, a gente não está falando só de uma ideia, está? Ou de um espírito? David balançou a cabeça. Não, Tak é real, tem um ser. Teve de pegar Ripton na mina porque não consegue passar pelo o poço. Tem um corpo físico, e o poço é pequeno demais para ele. Só pode pegar gente, habitá-las, fazer delas Kentaks. E trocar uma por outra quando se gastam. O que houve com Josephson, David? Perguntou Ralph. Parecia calmo, quase esgotado. Johnny achava cada vez mais difícil olhar Carver olhando o filho. Tinha um vazamento numa válvula cardíaca, disse David. Não era grande coisa. Podia continuar sem problemas durante anos, talvez, mas Tak tomou conta dele simplesmente e encolheu os ombros. Simplesmente gastou. Levou 2 dias e meio. Depois passou para Intragian, que era forte e durou quase uma semana toda, mas tinha a pele muito fraca. O pessoal tirava sarro dele pelos muitos filtros solares que usava. Seu guia lhe contou tudo isso, disse Johnny. Acho que era isso que ele era. Mas você não sabe quem era ele. Eu quase que sei.
Acho que devia saber. Tem certeza de que não vinha desse tac? Porque tem um velho ditado, o diabo para enganar reza até missa. Não vinha de tac, Johnny. Deixa ele falar, disse Steve. Tá legal. Johnny deu de ombros e sentou. Uma das mãos quase tocou a carteira quando o fez. Quase, mas não exatamente. O fundo do armazém daqui é uma loja de roupas, continuou David. Roupas de trabalho, na maioria. Leves, calças caque, botas, coisas assim. Fazem encomendas especiais para um cara, Kurt Yeoman, que trabalhava na companhia telefônica. 2,5 metros, o homem mais alto de desespero. Por isso as roupas de intragia não estavam rasgadas quando ele pegou a gente, pai. Sábado de noite, Josephine arrombou o armazém e pegou um uniforme caque no tamanho de Kurt Yeoman. Sapatos também. Levou pro prédio da prefeitura e guardou no armário de intragia. Já sabia quem ia usar depois, sabem. Foi quando matou o chefe de polícia? Perguntou Ralph. O Sr. Reed? Não. Ainda não. Matou no domingo à noite. A essa altura, o Sr. Reed não contava muito mesmo. Ripton deixou um dos quentais para ele, sabe, e isso acabou com o Sr. Reed. Sério. Os quentais têm efeitos diferentes em diferentes pessoas. Quando o Sr. Josephson matou, o Sr. Reed estava sentado na mesa e, desviando o olhar, embaraçado, fez com a mão direita um tubo e moveu ar rapidamente para cima e para baixo no ar. Tudo bem, disse Steve. A gente sacou. E intragiam? Onde andava ele o fim de semana todo? Fora da cidade, como Audrey. Os policiais de desespero tinham um contrato de policiamento como município. Isso significa muitas viagens. Na noite de sexta-feira, a noite em que Ripton matou a turma de explosões, Intragia estava em Austin. Na noite de sábado, dormiu na fazenda de Davis. Domingo de noite, a última em que foi de fato colher Intragia, ele passou na terra tribal dos Shoshone. Tinha uma amiga lá. Uma mulher, eu acho. Johnny foi até o fundo do Raider e depois se virou. O que ele fez, David? O que a coisa fez? Como a gente chegou onde está agora? Como isso aconteceu sem ninguém ficar sabendo? Como pôde acontecer? Fez uma pausa. E outra pergunta. O que Tack quer? Sair do buraco dele no chão e esticar as pernas? Comer pernil de porco? Cheirar cocaína e tomar tequilas sunrises? Trepar com umas animadoras de torcida do NFL? Perguntar a Bob Dylan o que quer dizer mesmo a letra de Gates of Eden? Dominar a Terra? O que? Não importa, disse David, baixinho. O que importa é o que Deus quer. E o que ele quer é que a gente vá para a mina da China. O resto é só hora de contar história. Johnny sorriu. O sorriso pareceu preso e meio doloroso, pequeno demais para a boca. Vou lhe dizer uma coisa, meu chapa, não estou dando a mínima pro que seu Deus quer. Voltou-se para a porta dos fundos do Raider e suspendeu-a. Lá fora, o ar estava parado, quase como sem fôlego, e estranhamente quente após a tempestade. O sinal de trânsito pulsava quase ritmicamente no cruzamento. Onduladas dunas de areia cruzavam a rua em intervalos regulares. Vista a luz da lua no oeste ao pulsar amarelo do sinal, desespero parecia um posto avançado num filme de ficção científica. Eu não posso impedir se você quiser ir, disse David. Talvez Steve e meu pai pudessem, mas não ia adiantar nada. Por causa da aliança do livre-arbítrio. Certo, disse Johnny. O bom e velho livre-arbítrio. Saltou da traseira do furgão, fazendo uma careta com outra fisgada de dor nas costas. Também o nariz voltava a doer. Muito. Ele olhou em volta, em busca de coiotes, urubus ou cobras, e não viu nada. Nenhum inseto. Francamente, David, eu confio tanto em Deus quanto confio que posso carregar um piano nas costas. Olhou o menino, sorrindo. Confie nele o quanto quiser. Acho que é um luxo que ainda pode se dar. Sua irmã morreu e sua mãe se transformou em Deus sabe o quê, mas ainda tem seu pai antes que Tack cuide de você pessoalmente. David se contorceu. A boca tremeu. O rosto desmoronou e ele se pôs a chorar. Seu puto! Gritou Cynthia para Johnny. Seu escroto! Lançou-se para o fundo do furgão e deu-lhe um chute. Johnny se esquivou para trás, a ponta do pezinho errando o queixo dele por um triz. Ele sentiu o vento. Cynthia ficou parada na borda do furgão, balançando os braços para recuperar o equilíbrio. Provavelmente teria caído na rua se Steve não a pegasse pelo ombro e afirmasse. Dona, eu nunca fingi ser santo, disse Johnny e saiu como ele queria, fácil, irônico e divertido, mas por dentro estava horrorizado. A careta no rosto do menino, como se tivesse sido baleado por alguém a quem tinha por amigo. E jamais o tinham chamado de puto em sua vida. Nem de escroto, aliás. Deu fora! Gritou Cynthia.
Atrás dela, Ralph estava ajoelhado, segurando sem jeito o filho e olhando para Johnny numa espécie de perplexa descrença. A gente não precisa de você, a gente se vira sem você. Por que ter esse trabalho todo? Perguntou Johnny, tendo cuidado de ficar fora do alcance do pé dela. É o que quero dizer. Por causa de Deus. O que ele algum dia fez por você, Cynthia, para você passar a vida esperando que ele ligue para você no velho interfone ou lhe mande um fax? Deus protegeu você do cara que lhe deu um tabefe no pé do ouvido e lhe quebrou o nariz? Eu estou aqui, não estou? Ela perguntou, truculenta. Desculpe, mas isso para mim não basta. Não vou ser a conclusão de uma piada no clubezinho humorístico de Deus. Não se puder evitar. Eu não acredito que algum de vocês pense seriamente em voltar lá em cima. A ideia é maluca. E Mary? Perguntou Steve. Quer que a gente a deixe? Você pode deixá-la? Por que não? Perguntou Johnny e deu uma risada. Foi uma espécie de latido curto, mas não desprovido de alegria, e ele viu Steve se encolher, repugnado. Johnny olhou em volta, à procura de animais, mas a costa ainda estava limpa. Logo, talvez o menino tivesse razão, Tack queria que fossem embora, tinha aberto a porta para eles. Não a conheço mais do que os cavadores de terra que ele, a coisa, se preferem, te matou nesta cidade. A maioria dos quais na certa tinha a mente tão morta que nem mesmo soube que morreu. Quer dizer, não estão vendo como é inútil isso tudo? Se vocês conseguirem, Steve, o que vão ganhar com isso? Ser sócios remidos do Walls Club? O que deu em você? Perguntou Steve. Você marchou pro Puma como um homem e estourou a cabeça dele. Parecia a porra do Wolverine. Por isso eu sei que tem colhões. Pelo menos tinha. Quem roubou? Você não entende. Aquilo foi sangue quente. Sabe qual é meu problema? Se você me dá uma chance de pensar, eu agarro. Deu outro passo para trás. Nenhum deus o deteve. Boa sorte para vocês. David, pelo que vale minha opinião, você é um rapazinho extraordinário. Se você for, acabou, disse David. Ainda encostava o rosto no peito do pai. As palavras saíram das mais audíveis. A corrente se parte. Tack vence. É, mas quando a gente jogar a negra, ele está frito, disse Johnny e tornou a rir. O som lembrou-lhe os coquetéis onde a gente dava aquela mesma risada de piadinhas bobas, com um conjuntinho de jazz tocando velhas musiquinhas bobas no fundo, como Do You Know The Way to San Joseph e Papa Loves Mambo. Era assim que ele ria quando saiu da piscina do Bel Air, ainda com a garrafa de cerveja na mão. Mas e daí? Podia dar a porra da risada que quisesse. Afinal, tinha ganhado o Prêmio Nacional do Livro um dia. Vou pegar um carro do estacionamento do escritório da mineradora. Vou dirigir como um louco daqui até Austin, e depois dar um telefonema anônimo para a polícia estadual, dizer a eles que houve uma séria merda em desespero. Depois, vou alugar os aposentos no Best Western local e esperar que vocês apareçam para ocupar. Se aparecerem, a bebida é por minha conta. Seja como for, vou saltar do bonde hoje de noite. Acho que desespero me curou da sobriedade para sempre. Sorriu para Steve e Cynthia, parados lado a lado no fundo do furgão, abraçados. Vocês dois são loucos por não virem comigo agora, vocês sabem. Em algum outro lugar, poderiam estar bem juntos. Eu vejo isso. Aqui, só podem ser quentas pro Deus canibal de David. Ele se virou e começou a andar, cabisbaixo, o coração martelando. Esperava ser seguido por ira, invectivas, talvez súplicas. Estava preparado para qualquer dessas coisas, e talvez a única coisa que o tivesse detido fosse o que Steve Ames disse, com a voz baixa, quase desprovida de tom, de alguém que apenas transmite um fato. Não respeito você por isso. Johnny se virou, mais ferido por essa simples declaração do que julgaria possível. Deus do céu, disse. Perdi o respeito de um homem que antes era encarregado de jogar fora os sacos de vômito de Steven Tyler. Filho da puta. Eu nunca li nenhum de seus livros, mas li aquele conto que você me deu, e li o livro sobre você, disse Steve. O daquele professor de Oklahoma. Acho que você era um baderneiro e uma merda para suas mulheres, mas foi pro Vietnã sem fuzil, pelo amor de Deus, e esta noite, o Puma, pra onde foi tudo isso? Escorreu como mijo pela perna de um bêbado, disse Johnny. Acho que você pensa que isso não acontece, mas acontece. O resto de mim escorreu para uma piscina. Que tal isso como absurdo? David se juntou a Steve e Cynthia no fundo do furgão. Ainda estava pálido e exausto, mas calmo. Você tem em si a marca da coisa, disse. Ela vai deixar você ir embora, mas vai desejar ter ficado quando começar a sentir na pele o cheiro de Tack. Johnny olhou o menino por um longo tempo, combatendo a vontade de voltar para o furgão, combatendo-a com toda a sua considerável força de vontade. Então vou usar muita loção pós-barba, disse. Adeuzinho, meninos e meninas. Comportem-se. Afastou-se, e o mais depressa que pôde.
Mais rápido um pouco, e estaria correndo. Capítulo 2. Parte 4. Fez-se silêncio no furgão, ficaram olhando até Johnny desaparecer, e mesmo então ninguém falou nada. David continuou de pé abraçado pelo pai, pensando que nunca tinha se sentido tão oco, tão vazio, tão absolutamente liquidado. Estava acabado. Haviam perdido. Deu um chute numa das garrafas vazias de Jolt, seguindo com os olhos a trajetória dela até a parede do furgão, onde ricocheteou e foi cair no. David deu um passo. Olhem, a carteira de Johnny. Deve ter caído do bolso dele. Coitadinho, disse Cynthia. Me admira que não tenha perdido antes, disse Steve. Falou no tom surdo, preocupado, de alguém cujos verdadeiros pensamentos estão inteiramente em outra parte. Eu vivia dizendo a ele que um cara que anda de motocicleta deve prender a carteira com uma correntinha. Uma sombra de sorriso lhe passou pelos lábios. Alugar os tais quartos em Austin não vai ser tão fácil quanto ele pensa. Espero que ele durma no estacionamento, disse Ralph, ou então no acostamento da estrada. David mal os ouvia. Sentia-se como naquele dia no bosque da Berry Street, não quando Deus falava com Ellie, mas quando soube que Deus ia falar. Se abaixou e pegou a carteira de Johnny. Quando a tocou, uma coisa parecendo uma descarga de eletricidade explodiu em sua cabeça. Um pequeno e explosivo rosnado escapou-lhe dos lábios. Caiu contra a parede do furgão, segurando a carteira. David? Perguntou Ralph. A voz soou distante, a preocupação ecoando a 1000 quilômetros. Ignorando-o, David abriu a carteira. Havia dinheiro numa das divisões e um maço de papéis, lembretes, cartões de visita e coisas assim, em outra. Ignorou as duas coisas e passou a mão numa dobra no lado de dentro esquerdo da carteira, abrindo uma sanfona de fotos. Tinha uma vaga consciência dos outros se aproximando enquanto percorria as fotos, usando um dedo para ir recuando nos anos. Ali estavam Johnny barbudo e uma bela morena de maçãs do rosto salientes e peitos pontudos, depois um Johnny de bigode grisalho no parapeito de um iate, depois um Johnny de rabo de cavalo, ao lado de um ator que parecia Paul Newman antes de Newman sequer pensar em vender molho de pimenta e de salada. Cada Johnny era um pouco mais novo, os cabelos e pelos faciais mais escuros, as rugas do rosto menos acentuadas, até, aqui, sussurrou David. Oh, Deus, aqui. Tentou tirar a foto do invólucro transparente, mas não conseguiu, as mãos tremiam demais. Steve pegou a carteira, tirou a foto e entregou-a ao menino. David segurou-a diante dos olhos, com o respeito de um astrônomo que descobriu um planeta novinho em folha. O que é? Perguntou Cynthia, curvando-se mais. É o chefe, disse Steve. Ele esteve lá, in loco, como sempre dizia, quase um ano, fazendo pesquisa para um livro. Escreveu alguns artigos de revista também, eu acho. Olhou para David. Você sabia que a foto estava aí? Eu sabia que tinha alguma coisa aqui, disse David, quase baixo demais para os outros ouvirem. Assim que vi a carteira dele no chão. Mas, era ele. Fez uma pausa, depois repetiu, admirado, era ele. Quem era quem? Perguntou Ralph. David não respondeu, apenas ficou fitando a foto. Mostrava 3 homens na frente de uma casa de pré-moldado caindo aos pedaços, um bar, a julgar pelo anúncio de Budweiser na janela. As calçadas formigavam de asiáticos. Passando pela rua à esquerda da câmera, para sempre imobilizada num borrão pelo velho instantâneo, via-se uma moça numa lambreta. Os homens à esquerda e à direita usavam camisas polo e calças. Um era muito alto e segurava uma caderneta de anotações. O outro estava coberto de câmeras. O do meio usava jeans e uma camiseta cinza. Tinha um boné de beisebol dos Yankees jogado para trás na cabeça. Uma correia cruzava-lhe o peito, uma coisa volumosa dentro de uma bolsa pendia junto ao quadril. O rádio dele, sussurrou David, tocando a imagem do objeto. Não, disse Steve, após olhar mais de perto. É um gravador de fita, modelo 1968. Quando estive com ele na Terra dos Mortos, era um rádio. David não conseguia tirar os olhos do retrato. Tinha a boca seca, a língua parecia enorme e tesa. O homem do meio sorria, segurava os óculos espelhados numa mão, e não havia dúvida de quem era. Acima de sua cabeça, sobre a porta do bar de onde aparentemente acabavam de sair, havia um letreiro pintado à mão. O nome do lugar era Posto de Observação Vietcong. Capítulo 2. Parte 5.
Mary não chegou de fato a desmaiar, mas gritou até que alguma coisa na cabeça cedeu e a força abandonou os músculos. Ela cambaleou para frente, agarrando-se à mesa com uma das mãos, sem querer, pois as viúvas negras e os escorpiões se arrastavam por toda a superfície, sem falar no cadáver com a nojenta tigela de sangue à frente, mas querendo ainda menos desabar de cara no chão. O chão era o domínio das cobras. Decidiu cair de joelhos, agarrando-se à borda da mesa com a mão que não segurava a lanterna. Havia alguma coisa de estranhamente reconfortante naquela posição. Calmante. Após pensar um instante, sabia o que era David, claro. Ficar de joelhos lembrava-lhe o modo simples e confiante como o menino tinha se ajoelhado na cela que dividia com Billingsley. Em sua mente, ouviu-o dizendo num tom ligeiramente de desculpas, será que a senhora podia se virar de costas, e eu preciso tirar a calça? Sorriu, e a ideia de que sorria naquele lugar de pesadelo, de que podia sorrir naquele lugar de pesadelo, acalmou-a ainda mais. E sem pensar, juntou as mãos em posição de oração pela primeira vez desde que tinha 11 anos. Estivera num acampamento de verão, deitada num catrezinho idiota, numa tendinha idiota infestada de mosquitos, com um bando de meninas idiotas que provavelmente iam se revelar mais metidas à besta. Sentirá-se arrasada de saudades de casa e rezar a Deus que mandasse sua mãe para levá-la de volta. Deus recusará, e desde então, até agora, Mary se considerará muito sozinha no mundo. Deus, disse, eu preciso de ajuda. Estou numa sala cheia de coisas rastejantes, a maioria venenosa, e morta de medo. Se o Senhor está aí, eu agradeceria qualquer coisa que pudesse fazer. Ah! Amém, devia ser, mas ela parou antes de acabar, os olhos arregalados. Uma voz nítida falou dentro de sua cabeça, e não era sua, tinha certeza. Era como se alguém houvesse estado apenas à espera, e não com muita paciência, de que ela falasse primeiro. Nada aqui pode lhe fazer mal, disse a voz. No outro lado da sala, o facho da lanterna iluminou uma lavadora-secadora Maytag. Um aviso em cima dizia, não é para roupa pessoal. Isto quer dizer você. Aranhas passavam de um lado para outro sobre o aviso, as patas longas e tropegas. Outras corriam por cima da máquina. Perto, sobre a mesa, um pequeno escorpião parecia investigar os restos esmagados da aranha que ela tinha arrancado de seus cabelos. A mão ainda latejava desse contato, a coisa devia estar cheia de veneno, talvez o bastante para matá-la se o tivesse injetado, em vez de apenas lambuzá-la. Não sabia de quem era a voz, mas se era assim que Deus respondia às preces, não admirava que o mundo estivesse mergulhado numa merda tão grande. Porque muitas coisas ali podiam fazer-lhe mal, muitas. Não, disse a voz, paciente, quando ela passou o facho pelos cadáveres em decomposição enfileirados no chão e descobriu outro bolo fervilhante de cobras. Não podem, não. E você sabe por quê? Eu não sei de nada, ela gemeu e apontou o facho para a própria mão. Vermelha e latejante, mas não inchada. Porque o bicho não a tinha picado. Isso era interessante. Mary voltou a luz para os corpos de novo, passando-a do primeiro até Josephson e Intragian. O vírus que habitou aqueles corpos estava agora em Ellen. E se ela, Mary Jackson, devia ser a sua morada seguinte, então aquelas coisas ali na verdade não podiam lhe fazer mal. Não podiam estragar a mercadoria. A aranha devia ter me picado, ela murmurou, mas não picou. Ao contrário, deixou que eu a matasse. Nada que me fez mal, deu um risinho, um som agudo, histérico. Somos chapinhas. Você tem de sair daqui, disse-lhe a voz. Antes que ela volte. E vai voltar. Não demora. Me proteja. Disse Mary, se levantando. Vai proteger, não vai? Se é Deus, ou vem de Deus, vai me proteger. A voz não respondeu. Talvez o dono não quisesse protegê-la. Talvez não pudesse. Tremendo, Mary estendeu a mão para a mesa. As viúvas negras e as aranhas menores, aranhas marrom, fugiram dela para todos os lados. Os escorpiões fizeram o mesmo. Um chegou a cair da mesa. Pânico nas ruas. Bom. Muito bom. Mas não o bastante. Tinha de sair dali. Mary varou a escuridão com a lanterna até encontrar a porta. Chegou até ela com pernas dormentes e distantes, tentando não pisar nas aranhas que corriam para todos os lados. A maçaneta girou, mas a porta só abriu uns 5 centímetros. Quando a empurrou com força, ouviu o que pareceu um cadeado do lado de fora. Não ficou muito surpresa, na verdade. Tornou a girar a lanterna, passando-a pelo cartaz, deixem os sacanas congelarem na escuridão, a pia enferrujada, o balcão com a cafeteira e o pequeno micro-ondas, a lavadora-secadora. Depois, a área do escritório, com uma escrivaninha, alguns velhos arquivos e um relógio de ponto na parede, um quadro de cartões de ponto, a estufa bojuda, uma caixa de ferramentas, algumas picaretas e pás numa pilha enferrujada, um calendário mostrando uma loura de biquíni. Depois voltou à porta. Nenhuma janela, nenhuma. Apontou a luz para o chão, pensando por um breve instante nas pás, mas as tábuas estavam no mesmo nível das paredes de metal corrugado, e ela duvidava muito de que a coisa no corpo de Ellen Carver lhe desse tempo para sair dali cavando.
Tente a secadora, Mari. A voz era dela mesma, tinha de ser, mas o caralho que soava como ela, e não parecia exatamente um pensamento, tampouco. Não que fosse hora de se preocupar com tais coisas. Ela correu para a secadora, desta vez tomando menos cuidado com os pés e pisando em várias aranhas. O cheiro de decomposição parecia mais forte ali, mais sazonado, o que era estranho, pois os cadáveres se encontravam do outro lado da sala, mas... Uma cascavel cabeça de diamante emergiu da boca da secadora e pôs-se a serpear para fora. Era como dar de cara com o boneco de caixa de surpresa mais feio do mundo. A cabeça oscilava de um lado para outro. Os olhos negros de pregador estavam fixados solenemente nela. Mary recuou um passo, depois se forçou a avançar de novo, estendendo a mão para ela. Podia estar enganada sobre as aranhas e cobras, sabia disso. Mas e se aquele monstro a mordesse? Morrer de uma mordida de cobra seria pior do que acabar como Intragian, matando tudo que lhe cruzasse o caminho até o próprio corpo explodir como uma bomba. A cobra escancarou as mandíbulas, revelando presas curvas que pareciam agulhas de osso de baleia. Silvou para ela. Foda-se, meu irmão, disse Mary. Pegou-a, puxou-a da secadora, tinha mais de 1 metro, fácil, e jogou-a do outro lado da sala. Depois fechou a tampa com a base da lanterna, não querendo ver o que mais haveria lá dentro, e desencostou a máquina da parede. Ouviu-se um estalido quando a mangueira sanfonada do cano de exaustão se soltou do buraco da parede. Aranhas, dezenas de aranhas, correram debaixo da secadora para todos os lados. Mary se curvou para olhar o buraco. Tinha uns 60 centímetros de diâmetro, estreito demais para passar, mas as bordas estavam muito corroídas, e ela achava. Atravessou de volta a sala, pisando num escorpião, crack, e chutando impaciente um rato que se escondia atrás dos cadáveres, com quase toda certeza se empanturrando neles. Pegou uma das picaretas, voltou ao buraco do exaustor e afastou mais um pouco a secadora, para ter mais espaço. O cheiro de putrefação era mais forte agora, mas ela mal notava. Enfiou a ponta menor da picareta no buraco, puxou para cima e emitiu um gritinho de alegria quando a ferramenta abriu uma fenda de quase meio metro no metal podre, enferrujado. Depressa, Mary, depressa! Limpou o suor da testa, enfiou a ponta da picareta no fim da fenda e puxou para cima outra vez. A ferramenta encompridou ainda mais a abertura na parte de cima do buraco, depois se soltou tão de repente que ela caiu para trás, largando o cabo. Sentiu mais aranhas sendo esmagadas sob suas costas, e o rato que tinha chutado antes, ou talvez um de seus parentes, passou por cima de seu pescoço, guinchando. Os bigodes roçaram-na embaixo do queixo. Cai fora, porra! Ela gritou, afastando-o com um tapa. Ficou de pé, pegou a lanterna em cima da secadora, prendeu-a entre o braço e o seio esquerdos. Depois se inclinou e dobrou para trás, como asas, os 2 lados da fenda que tinha feito. Achou que era suficiente. Na medida. Obrigada, Deus, disse. Fique mais um pouco comigo, por favor. E se me tirar disso, eu prometo que mantenho o contato. Ajoelhou-se e olhou pelo buraco. O fedor era agora tão forte que lhe dava vontade de vomitar. Dirigiu a luz de um lado para outro. Deus! Exclamou, numa voz aguda, sem força. Oh, Jesus, não! A primeira impressão chocada que teve foi que havia centenas de cadáveres empilhados atrás do prédio onde estava, o mundo todo parecia feito de rostos pálidos e frouxos, olhos vidrados e carne rasgada. Enquanto olhava, um urubu que estava pousado no peito de um homem e puxava pedaços do rosto de outro levantou voo, as asas batendo como lençóis numa corda. Não são tantos assim, ela disse a si mesma. Não tantos, velha Mary, e mesmo que fossem 1000, não iam mudar em nada sua situação. Ainda assim, não conseguiu avançar por um instante. O buraco era suficientemente grande para ela sair, tinha certeza, mas vou cair em cima deles, murmurou. A lanterna na mão tremia incontrolavelmente, mostrando faces, testas e orelhas com tufos de pelos, fazendo-a se lembrar da cena no final de Psicose, em que uma lâmpada coberta de teias de aranha se põe a balançar de um lado para outro, passando pelo enrugado rosto mumificado da mãe morta de Norman. Você tem de ir, Mary, disse-lhe a voz, paciente. Tem de ir já, senão será tarde demais. Tudo bem, mas não tinha de ver onde ia cair. De jeito nenhum. Se não quisesse. Apagou a lanterna e a jogou pelo buraco. Ouviu um baque surdo quando o objeto caiu em cima em cima de alguma coisa. Inspirou fundo, fechou os olhos e escorregou para fora. Farpas de metal puxaram-lhe a camisa para fora do jeans e arranharam-lhe a barriga. Ela se curvou para frente e depois caiu, ainda de olhos fechados com força. Ia com as mãos na frente. Uma tocou no rosto de alguém, ela sentiu a proa fria e sem respiração de um nariz na palma e as sobrancelhas, peludas, pelo tato, nos dedos. A outra mão caiu numa gelatina fria e escorregou. Ela cerrou os lábios, lacrando o que quer que quisesse sair, um berro ou um grito de repulsa, por trás deles. Se gritasse, teria de respirar. E se respirasse, teria de sentir o cheiro daqueles cadáveres, que estavam ali ao sol do verão sabia Deus há quanto tempo. Aterrissou em cima de coisas que cediam e lançavam odores mortos.
Ordenando-se não entrar em pânico, aguentar firme, Mary rolou de cima deles, já esfregando nas calças a mão que deslizou na coisa gelatinosa. Agora sentia areia embaixo de si, e pontas agudas de pedrinhas trituradas. Rolou mais uma vez, de barriga, pôs-se de joelhos e mergulhou as duas mãos naquele pedregulho, esfregando-as de um lado para outro, lavando-as a seco o melhor possível. Abriu os olhos e viu a lanterna caída ao lado de uma mão estendida, cor de cera. Ergueu o olhar, querendo, precisando, a limpeza e o calmo distanciamento do céu. Um brilhante crescente branco navegava abaixo, parecendo quase empalado numa aguda presa do diabo Emrocha, que se projetava do lado leste da mina da China. Saí, ela pensou, pegando a lanterna. Pelo menos tem isso. Querido Deus, obrigada por isso. Recuou de joelhos do monte de mortos, a lanterna mais uma vez presa entre o braço e o seio, ainda arrastando as mãos latejantes pelo terreno acidentado, arranhando-as, vinha a luz da esquerda. Ela olhou para lá e sentiu uma explosão de terror ao ver a viatura de Intragian. Quer saltar do carro, por favor, Sr. Jackson? Ele tinha dito, e foi quando aconteceu, concluiu, quando tudo aquilo em que antes acreditava se dissipara como poeira no vento. Está vazio, o carro está vazio, você consegue ver, não consegue? Conseguia, sim, mas o resíduo de terror permanecia. Era um gosto na boca, como se tivesse chupado moedas. A viatura, empoeirada, até as luzes do teto agora cobertas com o resíduo da tempestade, estava parada perto do pequeno prédio de concreto que parecia uma casa-mata. A porta do motorista tinha sido deixada aberta, ela viu o horrível ursinho de plástico junto à bússola do painel, e era por isso que a luz de dentro permanecia acesa. Ellen a tinha trazido até ali nela, depois foi a algum outro lugar. Tinha outros peixes a fritar, outros anzóis a escar, outros baseados a enrolar. Se ao menos houvesse deixado as chaves. Mary ficou de pé e correu para o carro, curvada na cintura como um soldado cruzando a terra de ninguém. A viatura recendia sangue, mijo, dor e medo. O painel, o volante e o banco da frente estavam lambuzados de sangue. O painel de instrumentos estava ilegível. No lugar dos pés do carona havia uma pequena aranha de pedra. Era uma coisa velha, esburacada, mas só de olhá-la Mary se sentiu arrepiada e fraca. Não que tivesse de se preocupar muito com isso, pois o lugar da chave estava vazio. Merda! Sussurrou Mary com ferocidade. Merda de sobra. Ela se virou e jogou a luz da lanterna primeiro sobre um conjunto de equipamentos de mineração e depois sobre a base da estrada que subia à encosta norte da mina. Terra socada coberta de cascalho, com pelo menos 4 pistas, para caber o equipamento pesado que ela tinha acabado de ver, provavelmente mais lisa que a rodovia em que ela e Peter rodavam quando a porra do policial os deteve, e não podia pegar a viatura e subir ali e dar o fora porque não tinha a porra da chave. Se eu não posso, tenho de dar um jeito de ele não poder também. Ou ela. Ou seja lá que diabo for, tornou a se curvar para dentro do carro, fazendo uma careta diante do cheiro azedo, e de olho na nojenta estatueta no chão, como se a coisa pudesse ganhar vida e saltar sobre ela. Soltou a trava do capô e foi até a frente do carro. Tateou por baixo da grade em busca do fecho, encontrou e levantou o capô do Caprice. O motor era enorme, mas ela não teve dificuldade para encontrar o filtro de ar. Ela se inclinou sobre ele, agarrou a porca em forma de borboleta no meio e torceu-a. Não aconteceu nada. Ela sibilou de frustração e espremeu os olhos para fazer pingar o suor. Ardeu. Pouco mais de um ano atrás, tinha lido uns poemas como parte de um evento cultural chamado Poetisas Festejam Seu Juízo e Sexualidade. Tinha usado um conjunto de Dona Karan com uma blusa de seda por baixo. Tinha arrumado o cabelo, caído em cachos sobre a testa. Seu longo poema, Meu Vaso, foi o sucesso da noite. Claro que tudo isso foi antes da visita à histórica e bela mina da China, sede da única e fascinante mina Cascavel número 2. Duvidava que qualquer uma das pessoas que a tinha ouvido ler Meu Vaso, lados lisos, fragrância de talos transbordante de sombras curvado como a linha de um ombro, a linha de uma coxa, naquele evento a reconhecesse agora. Ela mesma não se reconhecia mais. A mão direita, que mexia no filtro de ar, coçava e latejava. Os dedos escorregavam. Uma unha se quebrou dolorosamente, e ela arquejou. Por favor, Deus, me ajude a fazer isso, eu não distingo a caixa do distribuidor da de marchas, por isso tem de ser o carburador. Por favor, me ajude a ter força suficiente para... Desta vez, quando forçou a porca, ela girou. Obrigada, arquejou. Ah, sim, muito obrigada. Fique por perto. E cuide de David e dos outros, vai fazer isso, não vai? Não permita que eles deixem esse buraco de merda sem mim. Girou a porca em borboleta e deixou-a cair dentro do motor. Tirou o filtro de ar do lugar e jogou-o de lado, revelando um carburador do tamanho de quase do tamanho de um vaso. Rindo, Mary se agachou, pegou um punhado de terra da mina da China, empurrou uma das paletas metálicas numa das câmaras e jogou dentro a terra e as pedrinhas. Pôs mais 2 punhados, enchendo a goela do carburador, estrangulando-a, e depois recuou. Vamos ver você sair com isso, sua piranha, arquejou. Depressa. Mary, você tem de se apressar.
Lançou a luz da lanterna sobre o equipamento parado. Havia 2 utilitários entre as máquinas maiores, mais volumosas. Foi até eles e lançou a luz dentro das boleias. Nenhuma chave também ali. Mas havia um machado junto com um monte de ferramentas na carroceria do Ford F-150, e ela usou para esvaziar 2 pneus nas 2 caminhonetes. Ia jogar o machado fora, mas reconsiderou. Tornou a girar a luz em torno, e desta vez viu o buraco vagamente quadrado escancarado a uns 20 metros da boca da mina. Ali. A origem de toda esta encrenca. Não sabia como sabia disso, se era voz, ou Deus, ou apenas alguma intuição dela mesma, e pouco estava ligando. No momento, ligava apenas para uma coisa, dar o fora dali. Desligou a lanterna, a lua lhe daria toda a luz que precisava, pelo menos por enquanto, e pôs-se a subir a estrada que deixava a mina da China.